Eu sou o Iverson, sou casado com a Cíntia, nós somos pais da Bruna e nós estamos aqui na Igreja Aba já há quase 11 anos, um pouco mais de 10 anos. Né? Então chegamos aqui, acho que foi 2011, início de 2011, se eu não me engano, e desde então estamos servindo aqui. Meu nome é Cíntia, sou casado com o pastor Iverson, vai fazer agora em dezembro 28 anos de casado, sou mãe da Bruna e estamos aqui servindo a Deus e a essa igreja que a gente tanto ama, quase 11 anos. Bom, nós chegamos aqui através de um convite. Nós servimos numa igreja batista, eu era pastor batista, e logo que nós saímos de lá, a gente ficou algum tempo sem igreja, ainda esperando em Deus como seria, né, a condução da nossa vida e do ministério. E aí a Patrícia e o Alessandro, que são amigos nossos, que eram membros da igreja onde nós éramos pastores, nos convidaram para vir para cá. E nós viemos e vim uma vez, vim duas, tal, e de repente a gente ficou e já estamos aí há quase 11 anos aqui nesta querida igreja. Então, a consagração aconteceu ainda na Igreja Batista, onde nós servimos muitos anos, desde que nós casamos, em 1993, a gente já servia nessa igreja e nós servimos ali auxiliando o pastor. Antes mesmo de ser consagrado pastor, a gente já era uma espécie de co-pastor da igreja, de auxiliar, porque nós já servimos ali, né? E a consagração aconteceu no ano de 2007. Então, a gente já caminhava junto ali desde 93 até 2007. Foi um tempo longo. E então, em 2007, a gente já houve a consagração, mas é interessante que a igreja já reconhecia na gente o chamado, né? Eu creio muito que o chamado pastoral, ele tem 3 crivos, né? Um crivo é a própria convicção pessoal da pessoa. A pessoa tem uma convicção pessoal que ela é chamada. O segundo crivo é o reconhecimento, né, do ministério, enfim, do líder da igreja, que reconhece em alguém que essa pessoa é chamada. E o terceiro é o próprio reconhecimento da igreja. E nós já éramos reconhecidos, já havia um respeito por parte da igreja para conosco. E aí em 2007 houve então essa oficialização. Mas é uma oficialização de algo que já acontecia, porque a liderança não depende de um cargo, de uma função oficial, né? Ela já acontece. Então a igreja apenas reconhece na ordenação aquilo que já acontece. E, no meu ver, era isso. Nós já servimos a Deus ali como líderes, como pastores, e naquele momento, então, a igreja reconheceu aquilo que já acontecia. Bom, nós chegamos aqui num tempo que a Igreja Aba estava começando a implantar as células. Na verdade, já tinha algumas células, né? Mas ainda, algum tempo já tinha, mas estava digamos assim, num tempo de transição realmente para a implantação do modelo. Então, basicamente, nós chegamos num momento de acontecer algo novo. Então, a gente não pegou muito como era antes, né? A gente já pegou, estamos implantando aí MDA e células e tal. Então, a gente já entrou nesse fluxo todo aí. E interessante é que eu era pastor batista e eu tinha um pouco de dificuldade com célula. Na verdade, eu não gostava muito. Aquela coisa mais tradicional, tal. E aí eu cheguei aqui, eu me lembro que um dia o pastor Adilson me convidou, vai ter um congresso ali na Shalom, tal, eu queria que você fosse comigo lá, tal. Beleza, eu fui lá com ele, cheguei lá, negócio de MDA, tal. Falei, mas o que é esse negócio de MDA aí, né? Daqui a pouco os caras começaram a falar em célula, daí já veio na minha cabeça, onde eu fui amarrar meu bode, né? Aonde eu fui... eu vivia criticando esse negócio de célula, agora cheguei nessa igreja, esse negócio de célula aí. Mas aquele congresso lá, ele foi assim um divisor de águas
para mudar o meu pensamento a respeito disso, porque eu ouvi algumas coisas lá que me fez refletir sobre a minha convicção sobre este assunto. Mas duas coisas ali me fizeram parar e pensar. A primeira coisa foi uma palavra que eu ouvi, acho que é do pastor, as duas coisas foi ele que falou, mas foi falado muito sobre restaurar o sacerdócio universal, né, de que todo cristão ele tem esse chamado para exercer os ministérios, tal, e isso me fez refletir que realmente a célula era uma oportunidade de os cristãos, efetivamente, de uma pessoa ele exercer o chamado de Deus na vida dele, né? E aí eu já entrei e a partir daquele momento eu entendi que eu estava numa igreja que tinha essa visão. E eu sou uma pessoa que procuro ser muito leal à igreja, à visão da igreja, à liderança da igreja. E eu falei, se eu estou aqui, é nisso, nós vamos nisso aí. E eu passei a gostar de célula, não gostar, passei a realmente trabalhar e isso entrou no meu coração e a gente vem trabalhando nesse processo aí. E é bem importante porque além de a gente ganhar pessoas, a gente tem que cuidar de pessoas, né? Então é um aprendizado assim muito bom. E como na outra igreja a gente não tinha disso, né, de célula, de grupos pequenos, aqui a gente aprendeu e foi bem maravilhoso. Estamos aí até hoje, né? Ganhando e cuidando de vidas. E lidando com os GCs. A nossa chegada aqui, eu não tinha intenção, talvez, de vir para uma igreja assim. Eu saí de lá, eu falei, cara, não era muito a minha intenção. Mas a gente chegou aqui e a gente gostou da igreja, né? Algumas coisas marcaram muito, assim, até hoje eu me lembro. Porque a primeira vez que eu vim aqui, eu tinha vindo na ABA há muitos anos antes. Eu vim visitar, eu era da Igreja Batista Canaã e vim tocar aqui num culto de jovens. A igreja era pequenininha ali ainda, tal, era só numa lojinha, tal. Mas eu já conhecia muitas pessoas daqui, porque eram pessoas da Batista Nacional também. Então, de certa forma, eu tinha um vínculo aqui, já conhecia algumas pessoas. Então, eu lembro do começo da igreja. Enfim, não era estranho, eu já tinha algum conhecimento, mas eu nunca tinha estado aqui efetivamente muito próximo, né? E a nossa chegada aqui, algumas coisas me chamaram a atenção quando cheguei aqui. Eu me lembro que eu vim aqui um dia e eu já era pastor, e quando você é pastor, que você saiu de uma igreja, você fica meio mocado, assim, você não quer muito, eu quero passar meio batido, né? E eu cheguei aqui, a igreja ainda era diferente, não tinha essa disposição. E eu lembro que era a consagração a presbítero do pastor, que é pastor hoje, pastor Joel, e do pastor Fábio, que está lá na Shalom hoje. E o Fábio tinha sido meu aluno no seminário. E aí eu vim meio mocado, daqui a pouco o pastor Adilson me chamou lá na frente para orar por eles, tal, porque era consagração, o pastor Ives está aí, ele foi professor do Fábio e tal, e eu queria ficar meio mocado já. Mas aí aconteceu a consagração, acabou o culto, e como era uma festa, um culto de evento, né? Eu falei, vamos embora, tal. A gente que já queria passar, acho que queria ir no mercado, vamos sair logo, tal. E saímos. E eu fui pro estacionamento pegar o carro. Daqui a pouco eu vi o pastor Adilson correndo. Eu nem conhecia muito, pastor. Eu conhecia ele, mas não tinha muito contato. Ele saiu correndo daqui e ele foi me cumprimentar lá no estacionamento. Ele atravessou a rua e foi atrás. Porque ele, pastor, deixa eu te dar um abraço, tá indo embora, eu nem te dei um abraço, tal. Eu fiquei pensando aqui, mas o pastor estava lá, cara, ele se deu ao trabalho de sair, de correr, atravessar a rua, vir aqui no estacionamento. O estacionamento era só o de baixo naquela época, não tinha estacionamento de cima. Eu falei assim, ele é uma pessoa que é preocupado muito em acolher as pessoas que chegam. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu voltei algumas vezes, ainda aqui, e depois eu voltei lá no Hour, né? E eu me lembro que quando nós chegamos lá, uma vez, acho que a primeira vez que eu fui lá, nós fomos muito bem recepcionados, as pessoas que estavam na porta nos acolheram muito bem. E eu falei para minha esposa, mas tem uma coisa diferente nessa igreja, esse povo é acolhedor, esse povo recebe bem as pessoas, tal. Então isso me chamou muita atenção, porque é uma igreja que acolhe muito bem, isso está no DNA da igreja, e de receber as pessoas muito bem.
E o interessante é que hoje, mais de 10 anos que nós estamos na igreja, eu ainda ouço pessoas chegando aqui e dizendo, nossa, eu fui muito bem recebido nessa igreja. Então, se existe algo nessa igreja que marca, que é uma das características dessa igreja, é essa condição de acolher as pessoas que chegam. Então, eu que vim de fora, percebi isso, e hoje, estando aqui dentro, eu percebo isso, porque eu vejo pessoas chegando e dizendo, eu fui muito bem acolhido nessa igreja. No meu entender, a manifestação da glória de Deus é a transformação da vida de pessoas. E eu percebo que o Evangelho, a Bíblia fala isso, o Evangelho ele é o poder de Deus, né? Então essa manifestação se dá, nós percebemos isso, quando nós vemos famílias chegando aqui sendo transformadas, quando nós vemos casamentos que chegam aqui arrebentados e de repente são renovados, reestruturados. A gente vê pessoas que chegam aqui com vícios e a vida dessas pessoas é transformada. A gente vê pessoas chegando sem nenhuma perspectiva e o poder de Deus agindo na vida dessas pessoas através da vida da igreja, transformando a vida dessas pessoas. E dia desses eu refletia sobre isso e falava, esse é o poder de Deus, aquilo que a Bíblia diz, o Evangelho é o poder de Deus. E é o Evangelho, a manifestação da glória de Deus na vida da igreja, transformando a vida de pessoas que estão chegando. E como nós pastoreamos muito perto, por causa dos grupos pequenos, né? Não é um pastoreio longe, assim, de púlpito, é um pastoreio de muito perto, a gente tem uma característica na igreja que é conhecer as pessoas de muito perto, de conhecer a vida das pessoas. E aí nós podemos testemunhar muito próximo a transformação que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas. E às vezes dá um clique assim, poxa, eu participei disso, né? Pô, e isso é muito legal, isso é recompensador para quem exerce o ministério, isso é recompensador para a vida de um pastor, que é pastor de igreja, isso é recompensador você ver que a igreja, ela manifesta o poder de Deus, ela manifesta a glória de Deus na vida individual de pessoas que chegam e têm as suas vidas transformadas, têm as suas vidas tocadas e pessoas que às vezes, eu lembro assim de gente que entrou por aquela porta e que assim meio perdido e nós aconselhamos e casei aquela pessoa, batizei aquela pessoa, aí de repente já teve um filho, aquela pessoa já virou líder. Então, a glória de Deus é isso. A glória de Deus não é apenas uma pirotecnia, uma luz, um barulho, mas a glória de Deus, o poder de Deus é o Evangelho, que é aquilo que transforma a vida de pessoas. E eu vejo que a Igreja Aba, ela cumpre o seu papel, a sua vocação ministerial como igreja, porque aqui as pessoas são transformadas, né? As pessoas conhecem o Evangelho que é pregado nessa igreja, que é ensinado nessa igreja, que é vivido nessa igreja, transforma a vida de pessoas. E como o meu esposo falou, que a gente acompanha de perto as pessoas, as famílias que chegam, você vê a transformação, né? Chega tudo arrebentados ou quase se separando. E quando você vê, né, aí tá a família louvando a Deus com os filhos, né? Então é tão maravilhoso você ver a transformação, né? Isso também é a glória de Deus, né? Nós trabalhamos hoje sobre uma visão, que é a visão da nossa liderança. Então, eu, enquanto um servo aqui, um pastor auxiliar, o nosso comprometimento e a visão que a gente tem, a expectativa que a gente tem é de continuar servindo, de continuar colocando a nossa vida a serviço da igreja, dentro daquilo que vem da visão dos nossos pastores, trabalhar dentro dessa visão. E se a visão deles é crescer com eles, se a visão deles é expandir com eles. Mas nós somos aqui Josué seguindo Moisés, entendeu? Aonde Moisés vai, nós vamos também. E para onde Deus apontar que Moisés deve ir, nós vamos servir. Nós somos aqui, se preciso for a gente lutar, nós vamos lutar. Então, a expectativa que a gente tem é a expectativa realmente de dispor a nossa vida até que isso mude, até que um dia Deus nos leve, né? Talvez os próprios pastores da igreja queiram expandir o campo e
e nos enviar para algum lugar, nós estamos aqui. Num dia nós falamos sim para Jesus, para o chamado de Jesus, e isso vai acontecer. Mas a gente está servindo a igreja, servindo a Deus. E a alegria no meu coração é a alegria de servir. Eu não me lembro, eu me batizei com 16 anos, eu acho. 16 anos eu me batizei. Mas desde o momento que eu pisei na igreja, até mesmo um pouquinho antes de me batizar, eu nunca fui um crente de assistir culto. Eu sirvo a Deus desde aquele dia e entendo que vou servir a Deus até o dia que Jesus voltar ou até o dia que Ele me levar, porque eu entendo que esse é um chamado para a vida de todo cristão. Então aqui não é diferente. Então a nossa expectativa é a expectativa de servir a Deus nesse lugar, de crescer com o crescimento da igreja, de servir a igreja, de servir os irmãos e um dia ouvir o Senhor, né, dizendo: vinde bendito do meu Pai, e a gente está com Jesus. Essa é a minha expectativa como crente, como pastor e como servo. E nós temos uns pastores maravilhosos, né? O pastor Adilson e a pastora Anice estão sempre ali incentivando, né? A pastora, ela é bem criativa, é uma mulher de Deus, então ela está sempre ali incentivando a gente, vamos, e com as mulheres, né? Com os GCs, com a igreja. Então isso é bem importante, né? A gente está bem assim unidos, né? A gente é unido, né? Os pastores bem unidos, e temos aí o pastor Adilson e a pastora Anice que tá aí nos ajudando, né, nessa caminhada. E interessante que a igreja, ela é a cara do seu pastor. Então essa igreja, se ela tem essa característica de acolhimento, né, a gente percebe isso, é porque o pastor dessa igreja é assim. Então a igreja se torna aquilo que o seu pastor é.